Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, nós vamos conversar com um professor e um artista visual, né, e vai contar uma história extraordinária de depoimento pessoal, que é o senhor Manuel Carlos Conte. Então, ele, em primeiro lugar, vai cumprimentar os senhores aí, nossos internautas, e depois nós vamos começar a perguntar algumas coisas da vida pessoal dele. Olá, meu nome é Manuel Carlos e é um prazer estar aqui com vocês nessa entrevista e tentar esclarecer tudo o que aconteceu comigo, todos os casos. Tem coisas engraçadas, coisas tristes, mas vamos pôr tudo em dia para conversar com vocês. Professor Manuel, eu entendi assim rapidamente pela sua apresentação que enviou de perfil para nós e um pouco que conversamos, que o senhor cedo ainda na sua vida já teve a possibilidade de entrar no campo da arte. Como que foi esse início convivendo já com o mundo da arte? Eu perdi meus pais muito cedo e eu fui criado pela minha avó e por tios, que eles tiveram uma visão muito legal para a época, né? Imagina, anos 60, 60 e pouco. E minha avó conhecia um senhor que se chamava Manuel Vitor Filho, que foi o fundador da Escola Pan-Americana de Arte. E daí ela, vendo meus desenhos, ela me apresentou para ele, para o professor Manuel Vitor. E ele adorou, ele me perguntou, você copiou de algum lugar, você viu e fez? Eu falei, não, fiz por mim, eu era super tímido na época, tal, até hoje ainda sou um pouquinho, né? Eu sei que o Manuel Vitor falou, vou te dar uma bolsa, você vai estudar comigo, eu vou te dar aula, e você não vai pagar nada, porque a gente não tinha condições de pagar a escola pan-americana, né? Bem, lá fui eu, né? Depois de uns 2 anos, que eu ainda era muito novinho, fui eu para a Pan-Americana, estudei com ele e no fim acabei trabalhando no estúdio junto com ele, com o professor Manuel Vitor. Então ele fazia, por exemplo, um pedacinho do desenho com bico de pena e falava, continua desse jeito, continua desse jeito. Eu continuava, ele falava, ótimo, daí ele assinava o coisa. Então muita coisa que ele fez eu ajudei, principalmente nos acabamentos, né? Então, o que eu aprendi com o professor Manuel Vitor foi muito mais do que uma escola, do que uma faculdade, né? Porque eu aprendi na prática, né? E com um mestre de artes, que ele foi, quem procurar em livros, aí, o Manuel Vitor, ele era um grande artista, né? Agora, uma curiosidade, resumindo, não é? Além de professor, que atualmente o senhor também não sei bem ainda em qual área e local, e que o senhor vai contar para todos nós aqui, não é? Mas quais são as especializações, vamos dizer assim, que o senhor tem hoje no campo da arte, no campo da área visual, da comunicação, enfim? Eu tinha que fazer alguma faculdade, então eu estudei administração de empresas, mas depois, já dando aula lá na Pan-Americana, eu, através do professor Álvaro Moya, né, falecido Álvaro Moya, que é um grande desenhista também, foi quem trouxe a Disney para o Brasil, né, através do Zé Carioca. Ele me mandou ser professor ouvinte lá na Escola de Comunicações e Artes da USP. Então ali eu aprendi bastante de arte, viu? Inclusive eu acompanhei com ele um dos núcleos de estudo que existe na USP, que era um núcleo de estudo de história em quadrinhos que ele fundou, junto com a professora Sônia Luiten. Então nós trabalhamos juntos durante quase 2 anos lá, né? E eu assistindo aula na faculdade sem ser aluno, como professor ouvinte. Agora, é interessante, o senhor está com quase 50 anos de trabalho. Eu tenho hoje 63 anos. Você vê, essa época que eu comecei a trabalhar com o professor Manuel Vitor, eu devia ter uns
15 anos. Ah, tá quase, então. Então é mais ou menos isso, né? Eu trabalhava, meu nome não aparecia naquela época, né? Mas eu já trabalhava com ele, né? Com o professor Manuel Vitor e isso ficou durante um tempão, até que eu arrumei, eu fiz estágio na Maurício de Souza Produções, eu fazia letra e balão, que me irritou muito, eu fiquei um tempão fazendo isso e depois que saí, daí eu fui contratado para trabalhar numa agência de propaganda. Na época como layout man, então achava super importante. É verdade. Fazia, os vendedores traziam como o cliente queria a propaganda e eu fazia um layout, um primeiro rascunho, né, do desenho. Uma vez aprovado, a gente arte finalizava, daí eu ajudava a arte finalizar, tal, mas geralmente eu fazia mais a parte do rascunho, da criação, e assim foi indo, né? Depois comecei a dar aula com mais ênfase, estou até hoje dando aula. Atualmente o senhor dá aula onde? Eu dou aula no Clube Sírio e dou aula em alguns condomínios, né? Que a gente junta a turma. Eu estou fazendo um curso agora na ESPM e lá eles têm uma chamada para criação de processos de trabalho. Então, uma das propostas que eu vou fazer, entre outras que eu tenho, é fazer um curso de desenho principalmente para os alunos de arte lá, né? Que eles não... A base de desenho eu acho que é a base de tudo, né? Para quem vai fazer arquitetura, propaganda, marketing. É verdade. Então vamos ver se dá certo, mano. Professor, eu ri pelo seguinte, quando o senhor falou do layout man, eu era vendedora de anúncios e tinha que passar assim por esse departamento, por isso que eu estou rindo, que nós dois somos bem jovens. Na verdade. Eu sou da época, você vê, o primeiro livro que eu fiz chama Aprenda a Fazer História em Quadrinhos, foi em 92. E ele foi feito com Pestap, lembra do Pestap? Que a gente usava, colava as letrinhas, frasezinhas, uma embaixo da outra, do livro inteiro, os desenhos, os textos, tudo era no Pestap, né? É verdade. Nossa, que tempo, né? Agora para na internet, aí no computador, num tablet, resolve, né? Bom, agora eu quero assim, pedir um pouquinho desse break aqui nessa questão de estudo e trabalho. E o senhor teve uma coisa que sucedeu na sua vida, que virou um marco também, agora que o senhor está ajudando muitos homens. E é bacana porque a sua esposa também é médica psiquiatra, também eu creio que deu um grande apoio ao senhor nessa fase, que muitos homens provavelmente não terão, né? E esse seu depoimento, que foi o que mais motivou o senhor de vir fazer a entrevista, né, numa questão de responsabilidade social sua até mesmo, né? A gente quer que o senhor conte um pouquinho, pode ser, que marco foi esse de doença que lhe sucedeu e que mudou, transformou toda a sua vida, para os homens entenderem isso. Vou falar rapidinho, porque muita gente não sabe que homem também tem mama, né? E dificilmente pode ocorrer, mas pode ocorrer de ter câncer de mama. E eu tive, né? Foi uma vez no inverno de 2016, eu estava dormindo, com aquele frio de São Paulo, eu estava dormindo com uma blusa de lã. Só com a blusa de lã, e de repente eu senti sabe quando tem um furúnculo, assim, uma puxada do pano na barba, e dava umas pontadas assim, né? Daí eu levantei, eram 3h30, 4 horas da manhã de um sábado para domingo, eu fui para a sala e fiquei vendo televisão. Quando eu sentei, melhorou. Eu falei, nossa, essa blusa aqui está me puxando. Eu já tinha uma bolinha entre a mama e a axila direita. De repente minha esposa chegou na sala e falou, o que houve, né? Eu falei para ela dessa dor e tal. Ela falou, segunda-feira nós vamos num colega aí, mastologista, vamos ver o que é isso. Só dele ver, ele já detectou, falou, você tem alguma coisa estranha aí, nós vamos ter que tirar.
Então já vamos marcar a cirurgia. Naquele mesmo dia que eu conheci ele já marcou a cirurgia. Você vê, era julho, ele marcou para o dia 22 de setembro. Bom, fizemos biópsia, fizemos um mundo de exame e deu positivo, né? Eu tenho muito bom humor, sempre tive muito bom humor e disse que é o que os médicos me disseram que foi o que me ajudou mais, né? Então, eu acho que se a gente... Eu estava até falando ontem com o pessoal, falei, se tiver que morrer, vamos morrer sorrindo, né? É verdade. É melhor do que ficar chorando, se lamentando, né? E durante todo o tratamento, desde a primeira cirurgia até o final de 2017, na última radioterapia, eu tive que fazer o tratamento que eles chamam padrão. Então fiz todas as quimioterapias possíveis vermelhas, todas as quimioterapias possíveis brancas e 1 mês de radioterapia todo dia. E é uma coisa que mói a gente, né? Parece que não, mas é muito medicamento, então a gente fica sem ar, sem vontade. Eu escrevia, lia e passeava com meu cachorro, né? Eu li, só no ano de 2017 eu li 18 livros grossos mesmo, de coleção. E escrevi um conto meu, que eu estou acabando agora, que já está no 5º volume. Eu escrevi 4 volumes durante a doença. Mas no fim, acabou tudo, né? Consegui a cura. Hoje eu estou fazendo só um acompanhamento médico. E o tratamento foi feito ali muito competente pelo pessoal da Beneficência Portuguesa. E eu estou bem hoje, estou trabalhando de novo. O senhor escreveu um livro ou um roteiro do que foi o tratamento, é isso? Não me lembro bem. Isso, durante esse tempo eu escrevia, eu falei que eu gostava de escrever, né? Já era jornalista. Então o que você faz? A primeira coisa que o médico te fala, olha, deu o que a gente não queria, é positivo, você tem câncer, já tem uma metástase, já foi para os gânglios da axila. Nossa. Nós vamos ter que tirar tudo, né? Fazer um esvaziamento. Meu medo na hora foi o braço direito, a mobilidade do braço direito, porque eu sempre desenhei, né? Eu falei, putz, vou perder o movimento do braço, doutor? Ele falou, tem 1% de chance, mano. 1%. Eu falei, nossa, e se der esse 1%? Né? Então meu medo era esse. Daí eu fui para a internet, comecei a procurar, como todo mundo, né? Mas o que eu achei? É só assunto para mulher. Tinha pouquíssimo, quase nada do que os homens sentem, como é uma operação, como é uma quimioterapia, quais são as reações que o homem tem. Aparecia de mulher diversos, então umas tinham enjoo, outras não tinham enjoo, outras dormiam o dia inteiro, outras não conseguiam dormir. Eu falei, putz, eu queria saber no homem, né, como que é. Então eu comecei a fazer um diário e a ideia era fazer esse diário e colocar ele na internet mesmo, gratuito, para as pessoas pesquisarem e ver o que é a doença, os exames, né? E deu certo, ficou um diário pequenininho, não é cansativo. Entre um capítulo e outro, o que acontece com a quimioterapia? A quimioterapia afina muito a pele da gente. Então, reapareceram cicatrizes da minha infância. Eu brincava, por exemplo, de futebol no gol, uma vez eu cortei o joelho. Eu fiz uma cirurgia de uma manchinha que eu tinha aqui no braço, quando era pequeno ainda. E já tinha sumido tudo. E reapareceram essas cicatrizes na cabeça. Então eu pus o livro, o nome do livro chama Cicatrizes de uma Vida, né? Minha convivência amigável com o câncer de mama. Que bonitinho, né? Que ele fez. Então, entre um exame e outro, entre um procedimento e outro, eu punha uma história da cicatriz, né? Então eu tenho uma cicatriz na cabeça, que eu bati num cano, então é a parte engraçada, né? A parte para descontrair um pouquinho. E por isso muita gente elogiou esse diáriozinho, né? Então é interessante que nós estamos no Novembro Azul, não é? O seu depoimento e também
aí alertando todos os homens. Ele pode fazer palestra também, se alguma empresa gostaria de saber mais, né? Todo mundo, todos os homens, eu acho que estão escutando aqui, as mulheres que gostam dos seus maridos, dos seus filhos, seus pais, né? Vamos todas nós também difundir esse tema aqui, uma testemunha voluntária, maravilhosa, né? Um profissional excelente, como vocês estão vendo, trazendo, né, gratuitamente esse depoimento dele para a melhoria da vida de todos os homens e fazendo, inclusive, um comentário muito positivo que vai alertar a classe médica, né, porque é que nunca se fala, né, o máximo que se escuta e vê por aí é o câncer de próstata, mais nada, né, professor? É o mais normal, né, para homem. Então, mas depois eu já andei fazendo pesquisa por causa do Novembro Azul. Há muitos tipos de doenças e câncer também nos homens, em maior incidência que nas mulheres, mas não tem a publicação. Então eu acho que os homens também, a partir desse momento, desse seu depoimento, eles devem também cobrar isso da medicina, dos laboratórios. Eu também acho assim que os homens podem cobrar isso, né, dos médicos, dos laboratórios, para fazer mais informação, porque a pessoa tendo conhecimento, né, professor, é mais fácil de até, como se diz na gíria, ficar mais atento, né, olha, que isso aqui está me parecendo aquilo que eu li, já sai antecipadamente, né. E também o senhor me disse assim que depois desse episódio também teve um infarto. E como foi essa história do infarto? O senhor está tão bem, que é quase que impossível acreditar que o senhor está um pouco tempo, né, toda essa recuperação. Mas eu acho que esse seu depoimento é maravilhoso, talvez seja a alegria de vida que o senhor tem, né? Então, imagina, depois de passar por tudo isso, num câncer de mama, todo o tratamento, passar um ano buscando o que fazer, porque eu perdi todos os meus trabalhos que eu tinha. Eu fazia ilustração, fazia reportagem, fazia um monte de coisa, desenho para editoras, para agências, e parado eu perdi tudo, né? Então 2018 foi um ano que eu fui atrás de um monte de coisa, comecei a tentar marcar reunião, refalar com os amigos, conversar com eles o que poderia ser achado para mim, alguma coisa que não cansasse, porque ainda tinha reflexo, né, do tratamento do câncer, né? O medicamento ele fica na gente e eu continuo tomando medicamento, né? Eu vou ter que continuar tomando por 10 anos. Quando eu comecei a conseguir as coisas em 2019, na Páscoa agora passada, eu estava passeando em Campos do Jordão na feira e senti uma dor no cotovelo, assim, ó, nos dois cotovelos. O engraçado foi isso, no esquerdo e no direito, e nos dois ombros, no esquerdo e no direito. Aí fomos para casa, minha esposa começou a fazer almoço e eu deitei na cama. E eu falei, ela falou, melhorou? Eu falei, eu acho que eu dormi em cima do braço essa noite. O engraçado é que está doendo os dois, né? E agora, além de tudo, aquele pastelzinho que a gente comeu na feira parece que parou aqui, ó. Ele nem desce, nem... Ai. Eu já tentei pôr para fora, já tentei engolir, não desce. Ela falou, não, pega tuas coisas, vamos no pronto-socorro. Ela é médica, sorte, já de cara, né? Já percebeu. Fomos lá, o médico fez o eletro e falou, olha, tá no início de infarto, nós vamos precisar de uma ambulância com UTI para você ir para São José dos Campos ou São Paulo, porque aqui em Campos do Jordão não tem nada, né? Nenhum tipo de tratamento. Então lá fui eu, foi um agente, ainda bem que o nosso convênio é muito bom, porque não se achava, no sábado de Aleluia, não se achava uma ambulância com médico e UTI. Então o convênio mandou de São Paulo uma ambulância para lá. Nós ficamos 9, quase 10 horas esperando dentro do pronto-socorro até chegar a ambulância. E quando chegou no meio do caminho, a médica falou, olha, é melhor a gente parar já em São José do que arriscar ir para São Paulo. A minha esposa tem colega médico em vários lugares, inclusive lá em Campos do Jordão ajudaram muito a gente. Em São José tem o Dr. Vani, né, que é anestesista, que também ajudou indicando uma clínica.
E lá eu fui internado e durante a noite tive 2 paradas cardíacas. Ave Maria. E quer dizer, o negócio, o quadro piorou, né? Eles tentaram fazer um cateterismo, mas viram que não ia dar, então foi instalado um CDI, né? Um cardiodesfibrilador, que ainda bem eu fiz esses dias o exame dele e não disparou nenhuma vez. Certo. Nenhuma vez, desde aquela época até agora, não disparou nenhuma vez. E o senhor continuou trabalhando as suas 8 horas dia, com toda essa alegria, como o senhor disse? Continuo. Agora continuo com bastante força, a respiração ainda está meia ofegante, tudo, mas eu só não consigo correr, né? Mas andar eu vou para todo canto, de metrô, de ônibus. E o senhor é um exemplo também para todos nós idosos, né? Vamos pensar assim, né? Que hoje, a partir dos 60 anos, está considerado idoso todo mundo, né? E somos um percentual muito alto da população. E o senhor fala que não tem muita informação para os homens, mas também para nós mulheres, na nossa faixa etária, não tem muitas coisas explicadas. A gente vai pensar que está um mal-estarzinho, a gente vai pensar que é uma dorzinha de cabeça, a gente vai pensar, cair ali, não é nada, né? Mas não sabe às vezes que aquilo é o princípio de algo, uma coisa que está em desenvolvimento e que é muito grave, né? Muitos idosos hoje sozinhos, né? Felizmente o senhor tem a sua esposa muito bem ainda na área de saúde, né? Mas vou pensar em outros homens que às vezes vivem sozinhos, né? Já não tem mais a esposa, a parceira. Muitas vezes a família também já não está junto, né? E às vezes não tem um bom convênio, né? Também, como o senhor falou, graças a Deus o senhor tinha. Então, o que a gente tem que deixar de mensagem para as pessoas idosas, principalmente os homens idosos, né? Eles às vezes acham assim, homem é engraçado, né, doutor? Acha que pensa que nunca vai ficar doente. Essa mãe tá enchendo a paciência, essa mulher fica toda hora, tem homem que diz assim, ela fica me agorando todo o tempo, mas não é, é que a pessoa, né, a mulher tem sentimento assim, preocupação de ver o marido, né, ter uma doença que ela não sabe o que é, e para identificar, quer levar ao médico, ele acha que ela está enchendo a paciência, não é? Aí eu tomo uns tragos e fico bem. Eu tenho um amigo contador que diz isso. Ela fica me tormentando que eu vou ao médico. Ele diz assim, eu não vou ao médico, eu tomo uns tragos e fico bem, deito e durmo. Quer dizer, muitos homens morrem dormindo. Exatamente. Muito interessante isso, né? E olha, Elizabeth, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é sobre o profissionalismo que existe na nossa faixa etária. Então, você vê, no começo do ano, eu comecei, uma amiga me indicou, né, desse ano agora, e eu fiz um curso que se chamava Profissão Repórter 60+. Ok. E com a competentíssima professora Lilian Liang, né, e é legal porque foi um curso compacto de jornalismo onde eu vi coisa nova, sabe? Eu comecei a ver as coisas com outros olhos que eu via naquela época, né, que eu fazia propaganda, tá? Então comecei a mudar um pouquinho o meu estilo, que melhorou muito. E isso me trouxe muitos benefícios, né? Um deles foi que eu conheci um grupo de pessoas, lá a gente era em 40 e tantos alunos, e eu comecei a perceber nesse grupo de pessoas que tinha cabeleireira, barista, engenheiro, advogados, aposentados, muitíssimo competentes, né, para falar e para atuar também, para escrever, principalmente sobre a área que ele sempre escreveu, que ele sempre atuou, né? Com isso eu falei, vou fazer uma revista. E daí eu fiz uma revista que chama Magazine 60+. Isso, vamos falar para as pessoas. Uma revista direcionada principalmente para aqueles com mais de 60 anos. E hoje ela está no 5º volume, começou o número 1 como um jornal, mas depois eu passei a formar uma revista. E tá muito bacana, muito bem vista a revista, as estatísticas do ISU, onde ela está na internet, dizem que ela tem por mês 7 a 8 mil visualizações diretas, fora os que mandam um para o outro, que imprimem.
muitos desses colunistas acabam imprimindo e usam como fonte também. Fonte para aluno, para parentes, para pessoas que têm alguma coisa que está ali descrita na revista, né? Então, eu considero muito interessante esse seu depoimento e quero também deixar em aberto, o senhor deixar os links, né, tanto da sua revista para o pessoal conhecer, das charges, principalmente do manual, vamos dizer assim, tá? Que ocorreu com a questão da prevenção do câncer, né, para o pessoal entender. Enfim, a gente quer ser bastante útil para o senhor, no sentido assim, de divulgar o que o senhor está fazendo. E eu quero também assim, ressaltar a importância desse seu depoimento, porque, infelizmente, né, o Brasil está com uma crise de desemprego muito grande. Os homens, né, espaço homem, vamos pensar nos homens, né? Os homens são os primeiros, praticamente, a serem desempregados, porque os salários são mais altos, né? Então, as mulheres com salários menores acabam tendo um pouquinho de vantagem, que ela fica empregada e o marido não, né? Então, arrumar um trabalho com 45 anos, 48 anos de idade, com essa mudança toda que tem de tecnologia, né? E o senhor está trabalhando já com tecnologias novas, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente acentuar o valor do seu depoimento, porque não é assim que eu estou desempregado, agora eu vou ficar desesperado, o que vai ser da minha vida, né? Ah, eu adoeci ainda enquanto desempregado, o que vai ser? Parece uma tragédia geral, né? Então, por que não recomeçar? Por que não ir num grupo, né, de pessoas idosas? Por que não procurar um grupo de maturidade, que às vezes também tem, né? Por que não ter humildade de chegar numa escola ou em algum profissional, me ensina mais alguma coisa? Eu quero estar num mundo mais modernizado, né? A mulher, ela enfrenta essas barras, mas como há pouco a gente estava conversando, o senhor falava da sua avó, né? Quer dizer, a mulher é engraçada, ela pode ter uma profissão que é a costureira, mas ela faz doce para fora, como você falou, ela vai cozinhar para fora, ela vai fazer a festa de aniversário de alguém. Procura diversificar. Né? Ela diversifica a renda, né? Ah, preciso uma faxineira. Ela não está nem aí se ela tem um curso técnico. Ela se escuta, eu vou lá porque eu estou precisando desses R$150 da faxina, entendeu? E ela vai curtir aquilo, os pinguinhos lá para sustentar a família. Não se sabe como, multiplica o dinheiro, como a gente diz, né? Então, essa deixa aqui para os homens também, eu acho que é importante. O seu depoimento assim, de uma validade, sabe, imensurável. Eu fiquei muito feliz de entrevistá-lo. Tá? O seu depoimento da sua vida é algo assim que com certeza vai ser um marco na vida de muitos homens, né? Também de nós mulheres, né? E então, para encerrar assim, qual é a frase que o senhor diria para nós, né, que estamos lhe assistindo aqui, assim, com esse seu depoimento de tantas vitórias, né? Vitória sobre a doença, vitória sobre o senhor mesmo, né? Sobre o seu conhecimento, ter que se reempregar, dividir o seu conhecimento. Nossa, quantas vitórias! Quantas, né? Então, eu queria encerrar contando uma historinha bem rapidinho, né? Que logo depois que eu terminei o tratamento do câncer, nós fomos bater um papo numa churrascaria com o Ricardo Boechat, né, o jornalista que era da Bandeirante, e ele me contou uma história. Ele teve um gravíssimo caso de depressão, né? E ele comparou a depressão com aquele joguinho que existe, que é um pêndulo, assim, sabe? Que bate uma bolinha, sobe a outra, bate uma bolinha, sobe a outra. E ele falou, eu via do lado direito do pêndulo as doenças assim como hemorroida, dor de barriga, dor de cabeça, e do lado esquerdo eu via o infarto, né, as doenças mais graves. E ele falou, eu falava com amigos e todos colocavam como é que chama? Essa depressão até antes de uma hemorroida. Eles falavam, isso é coisa de bobeira, é coisa de quem, né, de frufru, não sei o quê. E ele falou, não é não, né? A depressão, ela está tão perto de uma doença cardíaca como qualquer outra doença grave. E daí depois ele chegou para mim e falou, e o câncer, Manuel?
onde você acha que está nesse pêndulo? Eu falei, olha, o Boixá, eu acho que o câncer é uma bolinha que já caiu, né? Já caiu do pêndulo e está rolando lá longe, a gente vê aparecer a palavra câncer, 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 conforme ela rola. Porque as pessoas não gostam de falar, né? As pessoas não gostam nem de comentar, e eu falo para todo mundo, uma das maiores perdas que eu tive durante todo esse processo foi a perda de amigos, de parentes que se distanciaram. Tem gente que nunca mais me ligou nem para perguntar como eu estava durante o tratamento, parentes próximos, né? E então a frase que eu deixo para todas as pessoas é força e principalmente otimismo, né? A hora que você entra num hospital, que as pessoas começam a te furar, pôr máscara, pôr não sei o que lá, entrega na mão deles, que eles estão ali, sei lá, olhados por um Deus, eles estão fazendo o que tem que ser feito, né? Eu acho que você se entregando para eles, podem fazer o que quiser comigo desde que me cure. Eles acabam fazendo o trabalho correto, é isso. E essa confiança, né, que o senhor tem no profissional também é uma forma da cura, não é? Quer dizer, não lhe deixa depressivo, não lhe deixa ansioso, né? E dá aquela confiança que o otimismo é 50% de qualquer coisa na vida, não é? Exatamente. E também da cura, como o senhor está dizendo, né? Exatamente, Elizabeth. Então, é muito importante ressaltar que nos momentos de dificuldades, né, que a gente vê quem é amigo, quem é o laço de sangue realmente. Então, é muito bem posicionado, quer dizer, às vezes a gente vai ter ajuda de pessoas que nem nunca sabíamos quem era e vem com uma solidariedade. Eu nem toquei né? nesse assunto, mas do mesmo jeito que eu perdi amigos, que até hoje não falam comigo, e eu não dou total razão para eles, mas é um problema, né? Você falar com alguém, pô, tô com câncer, você não sabe nem o que perguntar para a pessoa, né? Mas, por outro lado, teve gente, por exemplo, na rede social, né? Nas redes sociais que eu fazia parte, hoje eu não estou mais fazendo parte de muito, mas eu conheci pessoa muito boa que eu não conheço pessoalmente até hoje, e me mandavam força, falavam que estava o meu nome no grupo de orações, falava para eu pôr um copo de água toda segunda-feira na frente de não sei o que, de um vasinho, depois de tomar água. Então, eu estava até ouvindo sobre espiritualidade e saúde um dia desses, né, numa palestra lá na Beneficência Portuguesa, e eles falam, né, já existiram provas de que 20 pessoas com a mesma doença, 10 receberam orações, essa força espiritual, e 10 não receberam, os que receberam têm uma cura muito mais rápida e muito melhor, né? Então, eu acho que a questão tem um livro que chama O Centésimo Macaco que diz isso, né? Quando o centésimo macaco cozinhava uma batata, no mundo inteiro todos os macacos começaram a cozinhar batata. E eu acho que essa coisa da espiritualidade é a mesma coisa. É verdade. Né? Bom, eu estou muito feliz, muito grata, parabéns ao senhor, sabe? Uma alegria, uma honra muito grande. Nosso trabalho, como o senhor vê, é bastante modesto, mas com muito carinho, né? E ficamos muito gratos também à doutora que indicou o senhor, né? E a doutora Chelmis, que foi uma grande alegria, um grande depoimento. Com certeza essa entrevista vai ser marcante para muitos homens, principalmente, e para as mulheres, né? Para ver também assim, que também os homens passam esse impacto de câncer de mama, né? Às vezes para a mulher é muito mais violento, porque tem que fazer a extração da mama, né? E, enfim, mas estamos aí muito felizes, pedindo ao senhor suas despedidas. É isso daí. Então vamos. Os homens não são muito de ver seus problemas, principalmente saúde. Todo mundo fala, eu sou o super-homem, o Hércules, né? Então é hora das mulheres falarem, não, você vai fazer um exame, vamos fazer se vê uma bolinha, seja onde for, vai atrás, porque
não é normal a gente nascer com bolinhas, né? Com hematomas, Então, queria agradecer vocês também, o Elizabeth. É muito legal, né? Estar aqui com vocês, poder participar e estou à disposição para qualquer outro momento que você quiser. Muito obrigada. Gente, Novembro Azul, olha lá, um check-up, gente, faz lá. Tem tantos lugares fazendo check-up aí, né? Parcela, enfim, a prevenção é a base de tudo, tá? Um grande abraço, homens, parabéns, né? Temos homens aí que cuidam do destino do país, até os que cuidam do destino da nossa rua, né, da segurança, enfim, são muito valiosos no contexto da nossa população do mundo, na criação, né, das pessoas. Então vamos ter essa valorização dentro de vocês mesmos e dizer assim, eu valho muito, então eu vou me cuidar bastante. Tá? Um grande beijo no coração, até a próxima edição da TV Espaço Homem.